Olá pessoas, beleza? Espero que todos estejam muito bem. Sou Alexandre da Chan com vocês aqui mais uma vez. Agradeço a sua presença, agradeço por compartilhar, agradeço por comentar esse vídeo, por dar um like e por estar aí gastando um pouco do seu tempo a ouvir a minha humilde opinião sobre os acontecimentos desse domingo. Infelizmente, hoje, dia 10 de julho, acontecimentos diversos, mais um chamou relativamente a minha atenção e fez com que eu parasse um determinado minuto, refletisse, para poder conversar com vocês sobre alguns temas necessários para a nossa sobrevivência humana, mental e fisicamente. Infelizmente, o que está acontecendo nos últimos dias, nós sabemos que a galera, o povo, está pavoroso. Os senhores têm notado que eu tenho trazido aqui ao meu canal assunto mais voltado à questão de sobrevivência, treinamento, ok? Mas é impossível, diante dos acontecimentos, você não parar um pouco e vir tratar da política, porque a política faz parte do nosso convívio, da nossa sociedade. Infelizmente, tem coisas acontecendo. Ano passado, na última eleição presidencial, eu até falei mais um pouco, fui mais insistente, porque nós sabemos porque as escolhas que a gente tinha e as escolhas que nós temos nos dias de hoje não são muito diferentes, ok? Tudo está muito complicado, mas é tanta coisa acontecendo um dia após o outro que não dá tempo, muitas das vezes, de você acompanhar exatamente. E chega um ponto, eu creio que você também, calma, que não vai ser sobre política exatamente que vou falar aqui. Tá? Eu sei que você também chega a um ponto, chega um momento que diz assim, chega disso, não quero ficar falando de política, porque quando você fala para um lado, você está errado, quando você fala para o outro, você também está errado. E no final das contas, como não é você que está tomando as decisões gerais, de forma de dizer, da vida do outro, porque cada um quer uma coisa diferente. Uma coisa que é bom para um grupo não parece ser bom para outro. E, muitas das vezes, o bom é somente aquilo que eu acho que é bom. Então, infelizmente, vivemos numa sociedade complicada. E hoje, dia 10 de julho, infelizmente, vamos tratar de assuntos assim, como esse, onde uma pessoa invade aqui, o último ocorrido, uma pessoa em Foz do Iguaçu invade aqui uma festa petista, Mas homem invade festa aos gritos de aqui é Bolsonaro, mata dirigente petista e é morto a tiros, diz polícia. Mas essa breve manchete chama a atenção não somente pela polêmica, pela brutalidade oferecida por pessoas, independente para que lado torça. Nós sabemos que esse tipo de discussão, esse tipo de acometimento acontece todos os dias, às vezes até por questão de futebol, às vezes até questão de marido, mulheres, casais. Crimes acontecem todos os dias. Porém, quando o assunto é como esse aqui, existe uma técnica na área jornalística, que depende muito do assunto. Por exemplo, o cachorro mordeu o homem. O cachorro mordeu o homem não é um assunto tão importante, porque isso é muito comum. Mas quando o homem morde o cachorro, se torna importante as pessoas saberem disso. Porém, nos dias atuais, você pode observar, eu quero que você venha e entenda que a manipulação
a manipulação sua, a manipulação vem de todas as partes. Isso é antigo. Isso é antigo. Antigamente, se você for estudar o lado do cinema, você vai ouvir muito falar sobre o efeito Kuleshov. O efeito Kuleshov é justamente aquela ideia, né? Aquela ideia do que é transmitido e como é transmitido a mensagem, como a pessoa vai receber, qual será a receptividade do ou da pessoa, né? Ou das pessoas que estão ali assistindo ou recebendo essa notícia. Então, essa técnica pavloviana, desde essa época, né, quando digamos, o efeito Kuleshov, justamente vem dessa ideia da manipulação do sentimento do outro. E isso, lógico, vem se espalhando durante gerações. Isso foi espalhado em vários locais. Já havia, né, em termos de reportagem, jornalístico, chegou no cinema, porém, também foi muito utilizado nas políticas, né, nas transmissões políticas da época, nas guerras, principalmente. Esse efeito Kuleshov foi muito utilizado nessa influência das pessoas, ok? Eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero falar do efeito Kuleshov e também do adestramento pavloviano. Nós também podemos chamar de condicionamento pavloviano, tá? Tanto condicionamento quanto você ali, adestramento pavloviano. Todos dois, né? O efeito Kuleshov e o adestramento pavloviano tem basicamente a mesma intenção final. Como assim? Como tem a mesma intenção final? Como eu falei a priori para os senhores, é a ideia da manipulação da mente do outro, o controle. E eu quero que você preste atenção no que eu vou ler agora. Marcelo, no seu ato derradeiro e heróico, salvou inúmeras vidas, pois o fascista também ameaçava e poderia ter assassinado a todos na festa, inclusive a sua família, afirmou o PT. O que acontece? Quando eu transmito essa mensagem para você, que é um acometimento terrível, ok? Ninguém pode negar que o que aconteceu foi ruim. Mas olhem como a mensagem está sendo escrita. Olhe como a mensagem está sendo dita e transmitida para você. Como essa mensagem está sendo transmitida para você? Qual é a verdadeira intenção de transmitir o acontecimento dessa forma? Quais foram? Lembrando, não estou justificando o ato criminoso. Estou utilizando do ato criminoso para explicar que eu, você, todos nós somos influenciados de acordo com a mensagem ela é transmitida, como ela é querida que chegue perto de você. Mesmo utilizando o efeito Kuleshov ou o adestramento pavloviano, se você for estudar as duas linhas, mesmo você usando o efeito Kuleshov ou o adestramento pavloviano, você vai observar que a ideia da manipulação é a mesma, a forma transmitida, a época adquirida, como se é feito, nada disso importa. Seja na técnica jornalística, visual ou intelectual, você vai ver que essa forma da manipulação do outro sempre vai existir, independente da carga aqui apresentada, que é um crime. Essa situação não deve acontecer. No entanto, sabemos que justamente por causa da polarização que estamos vivendo nos dias de hoje, infelizmente, esse tipo de coisa vai ser muito frequente. Embora eu não goste dessa situação, sabemos que estamos passando por situações complicadas. É realmente uma guerra do bem contra o mal, não há dúvida. O problema é que nem sempre sabemos onde está o bem e onde está o mal. Infelizmente, não dá para você discernir
esse lado está correto ou esse outro lado está mais correto. Porque as coisas se misturaram demais. E esse é um dos grandes motivos que eu estou evitando trazer política para o meu canal. Porém, eu tenho e faço questão de trazer uma reflexão para você. Em que lado você está? Comente o que é que você conhece sobre o efeito Kuleshov. Comente para mim o que é que você conhece sobre o adestramento pavloviano. Leia um pouco sobre esse assunto e vamos comentar aqui para que você chegue na conclusão do que eu estou querendo dizer. Veja a época que foi criada, para que foi criada, para que esse adestramento foi utilizado tanto em animais, ou digamos, começou a ideia de ser um estudo para animais, porém, no entanto, foi utilizado muito no controle humano também, ou digamos, saber como funciona no ser humano. Aí eu pergunto para você, você acha que líderes, quando falam que você merece uma boa bala, ele está transmitindo uma mensagem direta e indireta do que pode ocorrer e também transmitindo uma mensagem mental para você. Você tem que entender que muitas das vezes os líderes conseguem influenciar você sem você entender. E quando eu falo líderes, não é o seu líder de grupo, não é somente o seu líder da igreja, não é somente o seu patrão. Não. Muitas das vezes essa manipulação pode estar dentro da sua casa constantemente e você não sabe que essa manipulação existe. Estou transmitindo essa mensagem desta forma para que você pare, pense um pouco, analise bem as notícias, veja se você não está sendo manipulado de um lado ou de outro. Ontem eu estive em treinamento com o nosso grupamento e eu fiz essa brincadeira com eles. Ontem mesmo eu estava falando sobre o efeito Kuleshov, sobre o adestramento pavloviano, mostrando justamente essa ideia manipuladora como é que era. Coloquei 3 pessoas de costas e pedi para que um operacional apontasse para um deles e ele automaticamente falou, eu quero esse aqui. Aí eu falei, você tem certeza que você quer isso? Você não quer mudar a sua escolha? Ele, tá bom, eu vou mudar a minha escolha, eu quero o do meio agora. No momento que ele mudou para o do meio, ok, tirei o do meio e deixei somente os das pontas. E agora, para qual dessas pessoas você escolhe? Imediatamente ele apontou para a mesma pessoa que ele apontou pela primeira vez. Daí eu pergunto, você não quer trocar? A mesma coisa que nem no começo. Ele, não, eu quero esse aqui. Eu tenho certeza que eu quero esse aqui. Eu digo, perfeito, sem nenhum problema. Só que, antes de eu começar a brincadeira, eu já tinha tirado o brevê do peito de uma das 3 pessoas. Isso ninguém tinha visto, ninguém sabia. A pessoa simplesmente ficou quieta, eu tirei o brevê e fiz a brincadeira. Imediatamente, quando eu revelei que a pessoa para quem ele apontou 2 vezes e insistiu dizendo, não, eu tenho certeza que eu quero esse aqui, eu mostrei para eles ali a junção de 2 efeitos, justamente o efeito Kuleshov e o adestramento pavloviano. Juntei as 2 técnicas e nesse momento eu mostrei para ele como as pessoas são manipuláveis sem mesmo elas entenderem. Eu poderia simplesmente inventar qualquer coisa ou direcionar para qualquer coisa este acontecimento. No entanto, deixei claro que a todo momento tem pessoas e existe essa técnica de verdade. E você pode ser manipulado, direcionado. Você pode ir no seu canto, quem sabe pensando, quem sabe você, um petista fervoroso, diga, mas você também é um bolsominion, você também é uma pessoa que está sendo adestrada, você também é uma pessoa que está sendo dominada e não sabe. Ok, pode ser, mas eu, pelo menos, sei e conheço a técnica. Eu, pelo menos, sei e conheço quando vejo claramente uma manipulação com uma notícia como essa. Porém, muita gente não. Porém, muitas pessoas vão ser tão facilmente influenciados por simples palavras que isso se fez e parece ter se feito necessário nos últimos tempos. Por que será? Será que essa
esse desespero de catar, de buscar informações, de fazer com que se desvie a atenção sobre problemas que estão acontecendo com a nossa política de verdade? Será que tem outras coisas que estão sendo ocultadas por uma informação como essa, fazendo você desviar a sua atenção? Ou isso será um ato de desespero para tirar a sua atenção de coisas que estão acontecendo bem na sua cara e você não está percebendo? Essa é uma questão. Por isso, esse meu vídeo de hoje é apenas para que você venha a refletir, pensar, veja em que mundo você está, veja as pessoas ao seu redor, entenda e aprenda que a manipulação, o domínio do outro, sempre foi uma conquista e uma vontade de conquista humana. E se você não entender sobre isso, você realmente é uma ovelha. Infelizmente. E de ovelhas a gente sabe que o mundo está cheio. Então, bora com tudo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e fique atento às nossas informações. Forte abraço. Bora com tudo!